Agora eu vou entrar em detalhes de como foi o meu processo seletivo. Olha, gente, foram muitas emoções nesse dia. Meu Deus do céu, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava super nervosa, ansiosa. Enfim, pensando várias coisas. Eu não sabia o que tava me esperando, né? O que me aguardava. No fundo, eu tava confiante. Então, assim, chegando lá, eu me deparei numa sala cheia de gente. E dessas pessoas que estavam lá, só eu e mais uma menina éramos estrangeiras. O resto eram todos nativos. E isso nos deu, de certa forma, uma certa insegurança. Porque todo mundo falava bem fluente. Tava o pessoal tudo despreocupado e tal. E por mais que eu tenha me preparado, que tenha estudado e tal, a gente não se compara a uma pessoa que fala de forma fluente, como um nativo, né? Enfim, então eu tava bem insegura nessa hora, assim, eu tava bem nervosa. E as pessoas estavam, né, super, tipo assim, já olhava pra gente meio que, tipo, o que é que vocês estão fazendo aqui, sabe? E tinha meio que esse ar, assim. Enfim, passando pra frente, nós fomos levados, então, a uma sala, onde houve uma dinâmica em grupo. A dinâmica, enfim, foi tranquila. Não teve nada de absurdo, assim, foi ok. Em seguida, foi entregue pra gente uma folha com uma história que acontecia no hospital, a respeito de uma paciente que dava entrada no hospital com uma fratura no fêmur. E nós, como aprendizes, tínhamos que falar de que forma nós poderíamos ajudar aquela paciente. Obviamente, levando em consideração que a gente não tinha a experiência de um enfermeiro já formado e tal, a gente tinha que falar com as nossas palavras, né, da forma que pudesse, o que a gente podia fazer pra ajudar aquela paciente ali. Assim, a gente leu o texto e tal, cada um, e eu tive muita dificuldade, porque tinham algumas palavras no texto que eu não conhecia, né? Eu não tinha aprendido aquilo no curso de alemão, porque lembrando a vocês, eu tinha estudado o tempo todinho no curso de alemão, com professores que falavam lentamente, de forma clara, de forma, assim, alto e lento, de uma forma bem esclarecida, que dava um pouco mais de segurança pra gente. E outra coisa é você falar com pessoas, ou lidar com pessoas que estão falando com dialeto, estão falando no ritmo normal da vida, com vício de linguagem. E outra coisa é que no curso de alemão a gente não aprende o vocabulário de todas as palavras existentes na língua. Então tinham palavras, obviamente, que eu nunca havia ouvido antes, ou havia lido antes, e eu vi, então, nesse dia. Então tinham palavras no texto que eu não conhecia, não sabia o que significava. E eu precisei perguntar para colegas do lado, que eram alemães, e eu senti um certo desdém quando eu fui perguntar, sabe? Tipo, eu fui perguntar pra uma colega o que era uma palavra chamada Becken, que é bacia, né? Literalmente bacia, e é bacia também do nosso quadril. E aí, a colega olhou assim e fez Becken. Tipo, bacia é bacia, mas eu não sabia até então o que ela estava falando. E de certa forma isso era importante para a compreensão do texto. Então assim, foi um pouco difícil, eu me senti bem retraída na hora, fiquei com vergonha de perguntar a outras pessoas e ter a mesma reação. Então eu decidi realmente me jogar. Eu tava vendo as coisas que eu ia entendendo, eu ia escrevendo o que é que eu podia fazer para ajudar e tal. Fiz uns desenhos também para complementar, porque eu não consegui fazer um texto completo, porque eu tava muito nervosa, muito ansiosa. Então deu meio que uma pane na minha cabeça, sabe? Me deu essa pane, esse nervosismo, porque à minha volta, todos estavam só escrevendo. E eu ficava ouvindo aquele barulho de rabisco nas folhas, sabe? As pessoas escrevendo textos e textos. E eu, meu Deus do céu, era pra eu estar fazendo isso, eu não tô conseguindo escrever. Será que eu vou ficar? Será que eu vou conseguir? Enfim. Deu aquele pânico. Mas eu respirei fundo e disse assim, se for pra ser meu, vai ser, sabe? Então foi na hora que eu fiz alguns trechos, desenhei também o que é que eu ia fazer, né, das ações, no caso, que eu faria pela paciente. E no fim das contas, deu tudo certo, porque cá estou eu pra contar pra vocês esse meu depoimento. Então, passando um pouco dessa tortura psicológica que foi essa parte de redação, de escrita, etc., a gente veio então para a entrevista individual. Nessa entrevista, estava uma equipe formada por diretores da escola, diretores do hospital, professores, deu aquela tremida, né? Porém, eu não sei porquê, eu acho que eu já tava meio que, seja o que Deus quiser. Respirei fundo e fui. E lá fizeram algumas perguntas pra mim, me pediram pra eu me apresentar. E na minha apresentação eu sempre falo meu nome, minha idade, de onde eu venho, quanto tempo eu tô aqui. E aí eles me perguntaram o porquê que eu tinha escolhido essa profissão. E eu fui bem honesta, né? Eu falei a princípio as referências que eu tinha. A maior delas é a minha mãe, que também faz parte dessa profissão. E que com ela eu aprendi de fato a olhar com carinho, olhar com amor pra essa profissão, né? Eu sempre, assim, admirei bastante isso aí. E eu tinha interesse. E depois de fazer esse estágio no hospital, ficou ainda mais claro pra mim que eu nasci pra fazer aquilo ali. Realmente me senti muito feliz e eu
falei, fui bem aberta, fui bem sincera e transparente com eles. E eu acho que eles sentiram isso, né? E aí, pra acabar de completar, uma das mulheres que estavam lá me avaliando, ela perguntou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Foi você que fez o estágio recentemente na área de otorrino, não foi? Aí eu falei: sim, fui eu. Eu fiz recentemente um estágio na área de otorrino. E aí ela disse: tá bom então. Deu pra sacar, né? Na hora que ela falou isso, eu senti no meu coração que as referências que eu tinha recebido desse estágio tinham chegado nas mãos dela, ou seja, nos ouvidos dela, né? Pra ela ter falado isso. E aí eu só senti realmente uma paz. Essa entrevista, então, fechou o processo seletivo. Foi a última etapa. Passaram-se 3 dias até que eu recebi uma ligação da escola informando que eu havia sido aprovada na entrevista. Passaram-se alguns dias até que eu recebi por carta todas as instruções necessárias para inscrição no curso, assinatura de contrato, porque não se esqueçam, esse vínculo é um vínculo empregatício, então precisa de um contrato. Ao mesmo tempo que você está na escola estudando, aprendendo a profissão, você também está vinculado àquela empresa, oferecendo serviços, trabalhando para ela e ganhando para isso. Vale lembrar, galera, que por ser estrangeira, eu precisava também de um visto. A gente não pode simplesmente começar o ausbildung e vida que segue. A gente precisa estar atualizando a nossa documentação. Então, para isso, eu precisei me dirigir ao Departamento de Estrangeiros, o famigerado Ausländerbehörde. Esse processo todo é feito aqui na Alemanha, beleza? Vocês não precisam voltar ao Brasil, aplicar o visto lá e depois voltar para a Alemanha. Não, vocês estando aqui na Alemanha fazem diretamente aqui. Vale lembrar que isso é válido para profissões que estão na Positive Liste. Quer saber o que é Positive Liste? Veja esse vídeo aqui, que lá eu explico direitinho o que isso significa. Uma vez que você atualizou o seu visto, serão também exigidos outros documentos, como por exemplo, plano de saúde, porque uma vez que você tem esse vínculo empregatício, o seu plano de saúde será descontado diretamente do seu salário. Então é importante que o seu empregador tenha o certificado, todas as informações a respeito do seu plano, para que esse processo seja feito de forma rápida e sem problemas. Uma vez que você realizou então a sua inscrição com todos os documentos necessários, você então vai receber da escola informações como plano de aula, o que é que vai ter no semestre, horário de início, horário de fim, pausas, férias, enfim, tudo que você precisa saber. Mas isso aí a escola vai te dar, vai te passar no ato da sua matrícula. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês quiserem informações sobre o meu período de Ausbildung, esses 3 anos, o que foi que rolou, como foi o início, como foi a adaptação, como foi o final, enfim, eu posso fazer um vídeo à parte informando tudo isso pra vocês. Vocês escrevem aqui embaixo, deixem dicas, comentários, críticas, sugestões, qualquer coisa. Eu vou ficar muito feliz em receber. Um beijão e até a próxima!